A transferência, eu sempre digo assim, ela tem uma coisa tão linda que quando a gente se dá conta que a gente já faz parte da cadeia associativa do paciente, a coisa flui de uma maneira muito tranquila, né, Rô? A gente não precisa ficar ali se agarrando na técnica e nem focado na técnica o tempo inteiro. A coisa acaba acontecendo porque a transferência permite, né? E tu trabalha e tu interpreta na transferência, né? Então, acho que tem tudo isso, são coisas importantes para fazer uma clínica, mas tudo isso depende, de novo, daquilo que a gente estava falando, do tripé. E não é pouca coisa, vamos combinar. A gente tem que suar muito para poder fazer a coisa bonita, ética, bem feita. É muito estudo, é meter o dedo na própria ferida com análise pessoal, seguir estudando. Toda vez que alguma coisa nos inquieta, a gente estuda, a gente supervisiona. Mas me diga uma coisa agora, uma curiosidade pessoal que surgiu. Institucionalmente, nós não temos o psicanalista, né? Por exemplo, no SUS nós temos o psicólogo e o psiquiatra, é isso? Não tem. Não tem, né? Não tem graduação em psicanálise. Tem especializações, tá? Sim. Eu, por exemplo, eu fiz uma especialização em teoria psicanalítica, né, na Unicinos, muito boa, por sinal. Teve talvez 4 edições, atualmente eu não sei se ainda vigora, né, mas pro estatuto de um mestrado, assim, um pós bem importante, assim, que só somou na minha formação. Então, o que nós temos, assim, em termos de psicanálise, são instituições, instituições potentes, né, importantes, necessárias. Uma boa, né? Né? Mas eu sempre digo assim, daí fica uma certa disputa, assim, qual instituição melhor que qual. Aí eu digo uma coisa, eu já disse aqui entre nossas conversas. A grande instituição é a linguagem. Então, esse... que é para ti a linguagem da instituição. Exatamente, essa competição de quem é melhor, para mim, é completamente infértil. Assim. E aí, eu acho que nos instiga de novo a falar daquilo que para muita gente fica um paradoxo, né? Porque o Lacan trouxe a questão do passe, né, que isso é polêmico, né, que é o que dá autorização para te sentir o analista, mas depois ele larga essa máxima. O analista se autoriza por si só. Como é que eu penso isso? Eu acho que é muito legal essas coisas do Lacan. Por si só não é ponto, né? Não, tu tem que ter bala na agulha, tu tem que ter... Não, até a frase do Lacan, não é? Não para por aí, por si só e pelos outros que ele, não vou dizer na literalidade agora, né, pelos seus pares, mais ou menos assim. Né, e alguns ficaram com o psicanalista se autoriza por si só. O risco disso é ficar no delírio, né? O delírio de autonomia, né? Então, assim, mas voltando assim, para o triunfo, né? A religião triunfará, sim. E a psicanálise resistirá. Acho que sim. Ele deixa uma certa margem de que a gente aposte, né? Porque a psicanálise sempre vai responder de um outro lugar, né? Justamente quando a religião também não der conta, porque é óbvio que a religião não dá conta de tudo. Ela se coloca como se desse, mas não dá, né? E se a gente for fazer essa síntese, assim, podemos também pensar que como a sociedade está instituída e como se não a psicanálise, algo muito semelhante tomará o lugar, porque nós temos uma geração de sofrimento, uma necessidade de acolhimento que não vai se extinguir, né? Nós precisaríamos mudar essa sociedade para que isso realmente fosse algo que fosse se diluindo, né, em termos de necessidade, né? Mas, Pedro, aí deixaria de ser humano. É da natureza humana essa demanda de afeto. Claro. A grande demanda, né,
é essa, né? De amor. Nós queremos, voltando, nós queremos ser amados, nós queremos acolhimento. Voltando ao banquete. Nós queremos reconhecimento. É o banquete de Platão. Certezas, né? Poucas angústias. Daí quando tu fala em certezas assim, daí que bom, né? Que a gente pode usar de um grau de racionalidade e se interrogar, ser questionado, poder ser, né, ser confrontado até no seu pensar, no seu fazer, né, para que a gente não fique em absolutos. Eu acho que esse é o que temos, né? E tem coisas que, de novo, puxando a brasa para o nosso assado, o quanto a psicanálise nos apazigua da nossa própria neurose, da nossa própria loucura, né? Eu lembro que antes da análise eu tinha uma questão muito obsessiva com a questão do saber, de ler tudo, de saber tudo, de não perder nada, de ler nota de rodapé e tudo, né? Como se eu fosse um dia dar conta de tudo, né? A gente tem, digamos, uma experiência com que nuclear em Freud e Lacan, mas são 20 e poucos seminários e livros que a gente tem um projeto de vida, né, de seguir estudando. E aí o dia que na análise eu me dei conta que eu não estava mais com essa agonia, foi um momento que eu me senti muito vitorioso, que aquilo, né, me aceitou, eu aceitei assim essa castração em relação ao saber. Libertador, né? Gaio. Muito. Libertador. Né? E sigo desejante de saber, mas suportando os furos do meu saber, do saber dos outros, né? Uma boa palavra, suportando. E aí um detalhe... O que supõe portar, suportar, portar um conhecimento de si, né? E um detalhe que muitas vezes a gente não considera, porque o estudo que eu fiz há 20 anos atrás, se eu voltasse a fazer hoje, teria outro resultado. Porque eu não sou a pessoa de 20 anos atrás. Então, o olhar é outro. Sim, perfeito. A racionalidade é essencialmente histórica, né? É o tempo. E por isso a questão do infinito, do estudar infinitamente, é isto, né? Eu posso ler uma obra 30 vezes e tirar 30 conclusões distintas, né? Não tem um limite para isso. E por falar em obra, tu estava com os livros aí, não estava, Gaio? Sim, eu estou com eles aqui, que eu acho que são, para a gente indicar que são bons referenciais, né? A Routinesco escreve muito bem, e com esse jeitinho dela, meio fofoqueirinha, né, que fica interessante. Isso, esse aí mostra, Gaio, levanta um pouquinho mais, Isso. É uma delícia, eles estão todos bem lidos, assim, riscados todos, né? Um é sobre o Freud e o outro é Lacan, né? O primeiro que ela lançou foi o do Lacan, depois é que veio do Freud, mais recente, né? E ela é autora dos dois, é isso? Ela é autora dos dois. Certo. Então, biografias, né? Para conhecer um pouquinho de Freud e Lacan, então... Não, é muito legal, assim, claro, porque a Routinesco... Tem a história da psicanálise também. Ela é historiadora, a base dela é a história, mas ela vai costurando, vai trazendo, assim, no caso do Lacan, as parcerias, os conceitos, e com Freud também todas as grandes parcerias vão entrando, e como os conceitos vão aparecendo, então é delicioso de ler e reler, né, e estudar, né. E mais uma coisinha, me diz uma coisa, e vocês acreditam na influência de Nietzsche para Freud? Claro. Acho que sim. Acho que Nietzsche influenciou muito a psicologia. Quando ele fala em força de potência, eu escuto isso muito como a aposta no desejo, né? Eu diria assim, não este ou aquele autor, a gente até poderia destacar, né? Mas a psicanálise sempre dialogou com outras áreas. Tá? Isso é riquíssimo. A linguística, a filosofia, né? As artes, né? Enfim, né? E isso só a sociologia, né? E eu vou esquecer outros tantos. A topologia, então as matemáticas, né? Tu entende? Então isso, né? Propiciou com que, né, esse olhar ou essa teoria ou essa proposta, né,
que a gente vai chamar psicanálise de uma clínica, uma forma de entender o sujeito, de até intervir, né, atualmente, de forma mais assim consistente. Eu acho que esse diálogo com as interdisciplinas só auxiliou, né? Tu deixaste uma bola picando para pegar o gancho do Nietzsche e reforçar isso que tu está dizendo com algo que eu me lembro da Gaia Ciência, que o Nietzsche dizia assim, ó, eu procuro um médico que seja filosófico e um filósofo que não esqueça do corpo. Então, isso não é também psicanálise, toda essa visão integradora, né? Sistêmica, né, Gaia? Romeu, né? Na questão de que o primeiro ego é corporal, que a gente é corpo, que a gente é um conjunto, né? Eu acho que, com certeza, Nietzsche está implícito. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza